Do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, Jesus fez o Sermão da Montanha. E ali ele ensina que nem as esmolas, nem as orações, ou jejum, ou quaisquer outro tipo de adoração ao Senhor deveria servir para exibicionismo, para ser visto pelos homens. Pelo contrário, faça para Deus sem se preocupar em aparecer para as pessoas. Que a intenção do seu coração seja legitimamente esta, agradar ao Senhor. Agora, olha que interessante. Em Mateus capítulo 8, assim que Jesus desce do monte, um leproso se aproximou e adorou a Jesus, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero sim, fique limpo. Esse seria o momento ideal para Jesus se exibir diante das pessoas. Afinal de contas, ele acabou de pregar, desceu do monte, recebeu a adoração de um leproso que disse: Senhor, se o Senhor quiser, pode me purificar. Mas ao invés de usar isso aí para se autopromover, Jesus dá um exemplo de que nós devemos promover o nome do Senhor. Então, ele disse o seguinte: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça sua oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Olha que interessante. O povo precisava do testemunho de que o leproso está curado. E pela lei de Moisés, somente os sacerdotes poderiam dar esse veredito. Então é para isso que Jesus pede para ele ir no templo, dar a oferta, porque a lei exigia essa oferta, e o sacerdote dá o testemunho de que agora ele está limpo e pode andar no meio das pessoas normais, das pessoas comuns que estavam sãs. É para isso que Jesus pede para ele ir lá. Agora, esse leproso chega no templo e você acha que ele simplesmente vai ficar caladinho? Jesus diz: não conte isso a ninguém. Mas o leproso não consegue deixar de falar dessa grande bênção que ele acabou de receber, não é verdade? Então Jesus entra na cidade de Cafarnaum e um centurião, que era um chefe da guarda que comandava muitos homens, se aproximou de Jesus implorando. Agora imagina um chefe da guarda romana implorando para alguém. Ele está dizendo para Jesus: Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse: eu vou lá curá-lo. Jesus ia até a casa do centurião e o centurião fala: eu não sou digno, Senhor, de recebê-lo na minha casa, mas apenas mande uma palavra e o meu servo será curado, porque eu também sou homem sujeito à autoridade e eu tenho soldados às minhas ordens. E eu digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Já parou para pensar? O que é que Jesus está dizendo aqui? Esse centurião, ele realmente chegou diante de Jesus humilhado e crendo de uma maneira tão forte que bastava Jesus lançar uma palavra. E aqui Jesus fala algo muito interessante. Ele diz que nem em Israel ele encontrou uma fé como esta. E ele continua: digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Sabe quem são esses? Somos eu e você. E tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino, e esses são aqueles que eram para herdar a promessa, mas estavam rejeitando o Messias, serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse para o centurião: vá e seja feito conforme você crê. Já parou para pensar nisso? Jesus falou: vá e vai ser feito da mesma forma que você crê que vai acontecer. Naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Jesus chega então à casa de Pedro e a sogra dele estava de cama, estava com febre. Jesus tomou ela pela mão e a febre abandonou aquela mulher. Imediatamente essa mulher se levanta e começa a servir. Olha que lição preciosa, irmãos.
Ela estava doente, acamada, e quando ela estava doente, ela não podia fazer nada. Mas agora que ela foi curada, ela serve. Guarde isso no seu coração. Se você não serve para servir, você não serve para mais nada. Nós somos servos de Deus. Antes éramos servos do pecado. Agora somos servos de Deus. Nós não fazemos a nossa vontade, mas a vontade do nosso Pai que está nos céus. E mais tarde trouxeram para ele muitos endemoniados, e com apenas a palavra ele expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que estava escrito em Isaías 53:4. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Aqui certamente fala de doenças físicas e espirituais causadas por demônios também. Então um escriba se aproximou de Jesus e falou: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Ele já chega chamando Jesus de mestre. Então Jesus responde: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É mais ou menos como se dissesse: você vai ter que vir pela fé. Eu não tenho nada para te oferecer. Não tenho luxo que os grandes mestres talvez poderiam oferecer para ele, status, nada disso. Outro discípulo diz: Senhor, eu quero ir, mas deixa primeiro eu sepultar o meu pai. E aqui muita gente não entende, porque Jesus responde: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Sabe o que esse jovem estava dizendo? Senhor, eu vou esperar meu pai morrer primeiro e depois eu vou te acompanhar. Eu quero, não é que eu não quero. Jesus está dizendo: vamos fazer, a obra é agora. Jesus entrou num barco com seus discípulos e então se levantou uma grande tempestade. Essas ondas chegavam a cobrir o barco. Mas Jesus estava dormindo no barco. Quando os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Jesus levantou, repreendeu o vento e o mar, e tudo ficou calmo. Os discípulos ficaram assombrados e diziam: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Uma das características que os discípulos apresentam aqui talvez seja as características observadas na igreja atual: estar andando com Jesus e não saber quem ele é. Jesus fez uma grande obra na frente deles e eles dizem: quem é esse? Ora, eles não sabiam ainda quem é esse. Já parou para pensar? Jesus chega do outro lado do mar e aí, na terra dos Gadarenos, aparece aquela tão famosa história de demônios que estavam ali atormentando a vida de um homem. Eram dois, na verdade, mas um deles estava numa situação tão dramática, tão complicada, que este vai receber maior atenção quando Marcos e Lucas vão narrar esse fato. Esse homem ele estava possesso de uma legião de demônios. Esses demônios estavam causando tanto transtorno na vida desse moço, e agora Jesus se encontra com ele e liberta, cumprindo aqui a profecia de Isaías 61, verso 1, que ele veio para proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Ora, esse homem passou por uma libertação muito intensa. Ali, quando esse homem vai ser liberto, os demônios dizem para Jesus: o que tu queres conosco, filho de Deus? Veio aqui nos atormentar antes do tempo? Porque os demônios já sabem que vai chegar um tempo em que eles serão condenados ao inferno, ao lago de fogo. Tinha uma grande manada de porcos ali, eles pedem licença para que eles pudessem ir para os porcos, e Jesus diz que vai. E quando eles foram, os porcos não suportaram essa influência terrível e eles pularam num precipício e morreram. Os donos dos porcos, você acha que ficaram felizes com aquele homem que causava tanto dano na cidade? Não. Eles estavam tão apegados aos seus bens materiais que, ao invés de eles se alegrarem de um homem ter sido liberto de demônios,
Eles começam a perseguir Jesus e, ao ver Jesus, eles pedem com insistência que se retirasse da terra deles. Há pessoas que, lamentavelmente, elas vão ver milagres e, mesmo assim, o coração delas não vai se quebrantar. Esse foi o devocional de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, a sua casa. Eu peço a você que ore por nós. E nós vamos ficando por aqui. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.